Vamos trabalhar então com o primeiro passo, que é a coleta e organização de informações. Todas as vezes que você pensar em entrar na exportação, pense, primeira coisa a fazer é planejar. Primeira coisa a fazer é pensar no assunto. Os brasileiros, infelizmente, não são reconhecidos no mundo por sua habilidade de planejamento. Isso, infelizmente, é uma falha que, de fato, aconteceu ao longo do passado aqui na nossa história. Hoje em dia o Brasil já mudou muito, já viu que é necessário planejamento para que tenha um bom desempenho. É necessário planejamento para que haja eficácia, é necessário planejamento para que os objetivos sejam conquistados sem o desperdício de recursos ao longo do processo. Então a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro passo, se você quer entrar na exportação, é coletar e organizar informações. Que informações são essas? Básico. Característica do meu produto. Primeira coisa que você precisa entender muito bem é sobre o seu produto. Mas não é entender o seu produto, porque toda empresa, toda indústria ama o seu produto. Não há produto igual. Ninguém faz melhor do que a minha empresa. Só que isso deve ser analisado de forma nua e crua. Você deve identificar, de fato, quais são as vantagens comparativas ou competitivas do meu produto. Esses dois termos são termos da economia. Vantagem comparativa é quando eu, em comparação a outro, que tem as mesmas condições e competências que eu, pode desenvolver um produto melhor ou pior que o meu. A vantagem competitiva significa quando eu tenho a capacidade, a possibilidade de desenvolver um determinado produto de forma excedente, excepcionalmente acima do meu concorrente. Vantagem competitiva, vantagem comparativa. Características dos melhores mercados para o meu produto são cadeia comercial estabelecida, maiores oportunidades, menores barreiras. O que eu estou falando aqui? Primeira coisa que você precisa ver, essas características dos melhores mercados, é entender para onde eu vou vender. Qual é o mercado mais adequado para a minha exportação? Qual é o país que melhor recebe o meu produto? Como eu vou descobrir isso? Nós temos bases de dados, são públicas, estão à disposição. Nós trabalharemos esse detalhe em uma outra oportunidade. Mas hoje nós temos aqui a pensar exatamente isso. Hoje nós queremos falar dos passos. Aí depois nós aprofundaremos em cada um deles, quando vier a oportunidade, óbvio. Então, dentro de cada país que eu quero vender, eu posso vender meu produto. Eu vou entender cadeia comercial estabelecida. Dependendo do tipo de produto, eu tenho que entender qual é a cadeia comercial. Como é que eu vendo? Quem é o consumidor final? De quem o consumidor final compra? Saiba, você na exportação não vai vender direto. Normalmente você não vende diretamente ao consumidor final. No mercado internacional, você precisa entrar dentro do país. Você contará com um distribuidor, um representante, um atacadista, um importador, alguém que levará o seu produto para dentro daquele país. E ele, então, fará com que o seu produto entre na cadeia comercial estabelecida, dentro dos caminhos não convencionais, para chegar às mãos do consumidor. Pensa num produto um alimento preparado, já pronto para a gôndola. Então, como é que você vende o seu produto do Brasil para Peru, por exemplo? Então, você vai vender diretamente para o supermercado? Muito difícil isso acontecer. Você normalmente venderá para um importador. Esse importador colocará a mercadoria na mão de distribuidores regionais. Esses distribuidores regionais entregarão nas redes de varejo, nos supermercados, e aí então o seu produto atingirá a gôndola e, por fim, o consumidor final. Veja quantos elementos, quantos atores, quantos agentes nós temos dentro desse processo. Então, isso é necessário conhecer para que você possa efetivamente fazer o melhor cálculo de custo para ver o preço que o seu produto tem que sair do Brasil para chegar no consumidor final. Bom, maiores oportunidades e menores barreiras. O mercado que você deve escolher para trabalhar, ele tem que ter uma cadeia comercial estabelecida e clara. Você entende como ela funciona. Ela tem que ter as maiores oportunidades para o seu produto e as menores barreiras possíveis. Barreiras que tipo? Barreiras tarifárias, que são os impostos, barreiras sanitárias ou barreiras fitossanitárias, ou barreiras técnicas. Eventualmente, o produto é um equipamento elétrico que depende de cumprir determinada regra
elétrica do determinado país, isso é um tipo de barreira, uma barreira técnica. Então eu tenho que identificar onde elas estão. Definindo preços, e aí volto àquilo que eu havia mencionado. Identificando o preço pago no mercado, a avaliação de todos os custos envolvidos até o cliente. Como eu faço isso? Você precisa fazer uma pesquisa, um levantamento, uma coleta e organização de informações, como nós estamos dizendo aqui, para identificar, o meu produto é vendido naquele mercado? Sim. Quanto é pago? Quanto se paga pelo meu produto lá? Quanto o consumidor final paga? E aí, com base nisso, eu faço uma avaliação dos custos envolvidos até o cliente. Ou seja, eu pego o preço de venda lá na ponta e venho retrocedendo passo a passo em toda a cadeia comercial logística até chegar na minha fábrica de volta. E aí eu vou entender o preço, o meu custo é competitivo? Se eu vejo que não é competitivo, esse mercado não é para você. Vamos escolher um outro mercado onde eu tenho efetivamente maiores oportunidades. E é dessa forma que nós então damos o primeiro passo na exportação, coletando e organizando informações, entendendo o meu produto e identificando o melhor mercado para entrar e definindo o preço que eu devo praticar. Muito bom. Ainda dentro do primeiro passo, eu trago para você também a situação da propaganda, criando elementos de divulgação do meu produto. Como é que eu faço isso? Eu devo, primeiro, estabelecer uma metodologia, um método, um meio, um caminho de divulgação do meu produto, conforme o seu cliente final, quem é o seu cliente final, quem é o seu consumidor final, e escolher as mídias adequadas a esse público-alvo. Então, você, uma vez que define quem é o seu público, você escolhe aonde você vai fazer a publicidade, a divulgação do seu produto para atingir o seu público-alvo. E é importante saber o conteúdo dessa comunicação. A apresentação de informações relevantes que destaquem o seu produto. É isso que você, ainda que sejam óbvias, faça uma divulgação com informações relevantes que apresentam as características positivas, diferenciais do seu produto.